estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Deixa eu falar uma coisa com vocês também. A palavra Hosana no hebraico quer dizer salve. E salve, ou Hosana, se tornou uma aclamação de adoração, tanto usado para adorar, como para invocar também socorro. Então, quando você diz Hosana, e você diz Hosana, Hosana, você está dizendo salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Então, se você diz Hosana ao Senhor Jesus, Hosana ao Senhor Jesus, Hosana ao Senhor Deus, você está dizendo, você está adorando e você está aclamando com adoração e também está dizendo salva-nos, Senhor. Então, quero dizer para vocês, principalmente, desculpe se algum noveleiro, vai começar uma novela chamada Salve Jorge. Salve, Hosana Jorge. A aclamação a Jorge. A adoração a Jorge. Adoro a Jorge. Salva-nos, Jorge. Compreendeu? Salva-nos. No rodapé das chamadas, passa exatamente a visão da imagem do cavaleiro, do guerreiro. Então, toda vez que uma pessoa, o diabo sabe trabalhar, e ele tornou, a expressão já é usada, a aclamação a Jorge, a um santo católico, está por todo lugar. Porque quando você diz salve Jorge, você está dizendo Hosana, aclamando, adorando, é uma expressão, Hosana traduzido do hebraico quer dizer salve. Então, Hosana ao Senhor Jesus. Quantas vezes você já cantou Hosana ao Senhor Jesus? Então, salva-nos, Senhor, te adoramos, Senhor, nós clamamos por ti, Senhor. Está entendendo? Então, à medida que você fala e que você deixa entrar dentro da tua casa, você tem que lembrar que na Igreja Católica, o chamado São Jorge, o santo católico, São Jorge, na igreja católica é São Jorge, na Umbanda é Ogum. O mesmo santo da igreja católica chamado de São Jorge, na Umbanda é Ogum. Então, muitos são devotos, parte do catolicismo, parte Umbanda, religiões afros. Então, pense bem antes, por mais emocionante que seja as chamadas, as vinhetas, a história, pense bem antes de deixar entrar na sua casa. Porque é uma aclamação, uma adoração, a manifestação de uma fé pagã. Porque não há respaldo bíblico. Então,
lembre-se, quando você disser salve Jorge, você está aclamando, adorando, salva-nos Jorge. E lembre-se que ao deixar entrar dentro da sua casa, é uma espécie de uma adoração, um culto pagão na sua casa. Não se esqueça, porque ela já foi, como há alguns anos, muitas outras, e já vi outras novelas caminharem para uma direção nítida e claramente para levar, sem as pessoas perceberem, a adoração a algo pagão. Totalmente contrário à Bíblia. Eu me lembro de uma novela, muito tempo atrás, chamada, se não me falha a memória, eu acho que era A Viagem, que falava sobre a evolução do espírito, era uma visão totalmente espírita. E foi assim, as pessoas se encantavam, se emocionavam, porque a história realmente era tocante. Só que aquilo entra na cabeça das pessoas. E você tem que entender, por exemplo, você nunca ouviu falar de uma pessoa, preste atenção como é que a mente humana funciona, antes de eu seguir na palavra. Olha como a mente humana funciona. Você nunca viu uma pessoa na sua vida, mas é dito assim, alguém fala, se antecipa e diz, aquela pessoa é chata. A mente humana tende a gravar, quando ela olhar para aquela pessoa, ela tende a lembrar a frase, ela é chata. Então, ela já se prepara para encontrar uma pessoa que, na opinião de não sei quem, é chata, e que ela não sabe, mas que ela já formou uma opinião antecipada. Por isso que é fácil, na televisão, as pessoas serem... arrumam expressões que ficam, e elas ficam rotuladas. Rotulam com alguma frase, alguma expressão, e aquilo fica. Na verdade, aquela pessoa possivelmente nem seja aquilo, mas alguém falou que o outro puxou a fila, e ficou. E ela fica, às vezes, uma vida inteira rotulada como algo que ela não é. Ela não é. Por isso que nós somos ensinados pela palavra de Deus a não viver na visão mundana. Mas, infelizmente, facilmente, as pessoas deixam entrar na vida delas muitas coisas que elas nem estão percebendo. Muita gente já está falando, salve Jorge, ela nem está prestando atenção no que ela está fazendo, do que ela está... ela está aclamando, ela está adorando. Mas ela não sabe. Ou ela não busca saber, ou ela, se ela sabe, ela não dá atenção, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, então passa a não ser tão pesado assim. Então, lembre-se, quando você falar, você estará aclamando, adorando, e não só adorando, como pedindo o socorro. E lembre-se que ao entrar na sua casa, funciona como um culto ao paganismo, a uma fé pagã, dentro da sua casa, junto com você, com seus filhos. Então, se você ignorar, não questione, certamente, porque Deus, os acontecimentos, porque Deus não vai estar, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não vai estar num lugar onde qualquer outro Deus de D minúsculo seja adorado, esteja sendo adorado. Ele não compactua, e eu penso que essa é mais uma das grandes armações do diabo, para pegar as pessoas, e já está pegando.
E já está pegando, e você vê que já existe e já vem sendo incutido isso na cabeça das pessoas. Enfim, não se esqueçam. O diabo, ele não entra. Eu sempre digo a você que ele não arromba a porta. Ele entra, e ele entra com a permissão das pessoas. Então, você deve ensinar os seus filhinhos. Hosana quer dizer o quê? Salve. E significa o quê? Diga aclamação a Deus. Adoração a Deus. Compreendeu? Então, você tanto está adorando, como você está também clamando por socorro. Então, se eu digo salva-nos, Senhor, hosana ao Senhor Jesus, estou adorando e pedindo que Ele seja comigo, que Ele me salve. Então, lembre-se, quando você for falar, salve Jorge, e quando você deixar entrar, ligar e tiver, lembre-se de tudo que eu disse aqui, não esqueça. E eu vou te pedir, evangelize. Eu estou fazendo você repetir para você saber explicar. Evangelize as pessoas, dando a elas o entendimento. A fé da pessoa, tudo bem, se a sua fé é no santo católico, ou no guia da Umbanda, amém. Aí é amém para ela, assim seja para ela. Para a pessoa, é dela a fé. Compreendeu? Amém, a fé é dela. Então é tua fé, mas é tua fé? É tua fé? Não é a tua fé. Não é a minha fé. Então, se é a fé da pessoa, ok para ela, eu não posso fazer nada, essa é a fé dela. Mas se é a minha fé, não é essa. E eu não vou, o diabo não vai fazer isso comigo. Ele vai, sem que eu perceba, sem que eu me dê conta, adore aquilo que ele quer que eu adore. Porque na Bíblia há vários acontecimentos de pessoas que adoraram deuses pagãos, sem muitos até estarem se dando conta do que estavam fazendo. Mas por falta de pensar e de se comprometerem de verdade com Deus, destruíram com suas vidas. Então não esqueça disso e vigia bastante, porque o mal veio para matar, roubar e destruir. E ele vai entrar em milhares de lares e vai realmente destruir. Não tem como caminhar para a bênção quando algo é contrário à palavra. Então, o mal quer controlar vidas, a minha ele não vai controlar. E você, conhecendo o que significa a verdade, deve agir com inteligência e não ser controlado por ele. Vamos para Lucas 17, 11 e 19, por gentileza. Lucas 17. (11 e 19). A caminho de Jerusalém, Jesus parou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes.
Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Muito bem, paramos aqui, depois temos algo mais para ler. Você já deve ter ouvido algumas vezes que, pela lei de Moisés, a condição daquele que tinha algum tipo de doença de pele, porque quando fala leproso, não diz exatamente só a doença da lepra, mas várias doenças relacionadas à pele. Então, essas pessoas que tinham lepra, elas eram consideradas impuras. É uma forma de você interpretar, porque o pecado é uma lepra. E ele destrói com a pessoa. E nós entendemos que quando se fala de leproso, a lepra está relacionada a pecado. Então esses leprosos não podiam, considerados impuros, não podiam morar junto com as outras pessoas dentro da cidade. Eles tinham que morar numa casa separada fora da cidade. E eles não podiam de forma nenhuma se aproximarem sequer de um sacerdote. De jeito nenhum. Eles não podiam. Não havia... a lei dizia, se isso acontecesse, podiam ser apedrejados e morreriam. Então eles não podiam se aproximar da cidade, se aproximar do sacerdote, eles não podiam. E quando Jesus passou, você vê que eles não se aproximaram do Senhor. Mas eles falaram, gritaram, para que o Senhor tivesse compaixão deles. E o Senhor, que podia ter curado eles ali, naquele momento, e dito, como em outras situações, sejam limpos, não fez isso. Testou a fé deles. Mandou que eles fossem fazer uma coisa que pela lei, pela religião, eles não podiam fazer. E eles podiam ter questionado aquilo. Mas eles creram. Com toda a força da vida. E agiram e foram fazer uma coisa que eles tinham consciência. Tanto é que eles já estavam fora da cidade. Por que eles estavam fora? Porque eles eram ensinados assim. Um leproso não pode se aproximar de um sacerdote, não pode morar na cidade, tem que morar fora da cidade e assim por diante. Então, eles já estavam naquela situação por causa da condição deles. Então, Jesus podia ter dito assim, sejam curados, sejam limpos, mas não. O Senhor disse uma coisa, para eles fazerem uma coisa que necessitava fé, eles precisavam da fé, eles precisavam crer naquilo, para poder então viver a cura. Vão mostrar-se aos sacerdotes. É nessa hora que muitas pessoas fracassam. É quando elas são movidas a agir a fé, numa coisa, numa área, de uma maneira que talvez elas foram ensinadas e foi incutido na cabeça delas que elas não podem fazer.
ou que foi dito que não é possível, que aquilo não é para elas, que elas não vão conseguir. Tem tantas situações, tantos pensamentos, tantas coisas que podem bloquear a vida de uma pessoa e impedi-la de viver milagres. Aqui no caso, a religião dizia não pode. E Jesus mandou eles fazerem uma coisa que a religião dizia que não pode. Que não podia. Então você vê que o Senhor estava libertando aqueles homens, 10 leprosos. Primeiramente, Ele estava trabalhando para libertar o espírito deles. Daquilo que não podiam, isso você não pode, aquilo você não pode. A religião, ela te ensina muito mais a um aprisionamento legalista, quer dizer, a regras, a sistemas, a cerimônias, a rituais, do que um relacionamento com Deus. As pessoas vivem muito mais aprisionadas a um legalismo, a um sistema, do que a um relacionamento, uma busca por um relacionamento com Deus. Isso eu vejo acontecer o tempo todo. As pessoas não estão preocupadas em ter um relacionamento com Deus, elas estão mais preocupadas com que as regras, com que o sistema, com os rituais, com isso e aquilo, que isso apenas escraviza e não leva ninguém a ter uma intimidade e um conhecimento de Deus. Então, Senhor, tem compaixão de nós. Vamos mostrar ao sacerdote. Quer dizer, eles tinham que ter fé para fazer uma coisa que tinha sido colocada na cabeça deles uma vida inteira, que eles não podiam. E eu penso que o que nos escraviza não é realmente o que está aqui fora, mas é o que está dentro de nós. É o que está aqui, ó. Muitas pessoas hoje não vivem mais em Deus porque elas estão totalmente escravas, amarradas, acorrentadas dentro delas. Das mais diversas maneiras. Uns pela religião, outros pela emoção, outros pela educação que receberam e adquiriram uma visão contrária à fé viva, a ensinamentos religiosos que são contrários à fé viva. Muitos ainda estão aprisionados a um sistema mundano que é contrário à palavra de Deus. Muitos não acreditam que eles podem viver o poder de Deus. Não acreditam por vários motivos. São negativos, são incrédulos. Vivem amarrados a um pensamento incrédulo. E é por isso que eles não conseguem ir. Eu tenho uma lepra, eu tenho um problema. E eu não posso vencer isso. Foi-me dito que eu devo ficar fora, que eu devo me entregar e aceitar a minha situação. Eu vou morar fora da cidade, porque a lei diz que eu tenho que morar. Eu sou um rejeitado, porque a lei diz que eu sou um rejeitado, eu sou um impuro. Então, quer dizer, disseram, e eu acreditei em tudo isso, pronto, acabou. E agora vem a libertação, vem uma palavra que me liberta. Eu pego ou jogo fora? Tem gente que até hoje não pegou de verdade. O Senhor o impulsiona a fazer algo que de várias maneiras, não sei de que forma, entrou contrário na cabeça da pessoa, e ela não consegue se livrar daquele aprisionamento e simplesmente ouvir a voz de Deus e dar passos de fé. Muitas pessoas já poderiam estar vivendo seus milagres se estivessem dando passos de fé. Mas Jesus diz, vamos mostrar ao sacerdote. Não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Estou mandando você ir. Porque a religião diz que eu sou um impuro e diz que eu tenho que morar fora da cidade. Eu não posso me mostrar ao sacerdote, eu posso ser apedrejado, isso pode acontecer comigo, isso e aquilo. Tem pessoas que não conseguem arriscar na fé, ele já pensa em coisas que ele nem deveria pensar, porque se eu já sou um rejeitado, um leproso, eu já vivo de forma derrotada, então, peraí, se for de eu morrer, eu vou morrer lutando, então. A palavra foi
vá mostrar-se ao sacerdote. Quantas vezes Deus diz isso para as pessoas? Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor está dizendo, então vá. Haja a tua fé. Vá para aquela direção, vá, toma essa atitude. Vamos, vá. E a pessoa está argumentando várias justificativas e pensamentos que ela não dá lugar à libertação deles. Não dá. E a Bíblia diz que indo, eles não chegaram até o sacerdote. Eles não precisaram chegar até o sacerdote. Na caminhada, só de dar o passo de fé e manifestar, já viveram um milagre. Muitas pessoas já ficam pensando, meu Deus, mas o que vai acontecer se eu chegar diante do sacerdote? Você vê que eles nem chegaram até o sacerdote. Foi no dar o passo de fé, já viveram um milagre. Eu creio que é exatamente isso que falta na vida de muita gente. É esse passo de fé, de verdade. Sabe, é Deus te dá a palavra e você dá o passo de fé. E Ele honra. Eles nem precisaram chegar ao sacerdote, já estavam curados. Já foram limpos. Porque a atitude de crer, não questionar e avançar para uma direção contrária a tudo que eles tinham sido ensinados, ouvidos, aprendidos, sei lá o quê. Tudo aquilo que era contrário ao estilo de vida deles, a visão deles, de ensinamentos e tudo mais. Quando eles romperam com tudo aquilo e foram, eles já foram curados. Porque é exatamente isso, quando você dá lugar à libertação aqui dentro, e você age a fé aqui, você dá o passo de fé e as coisas acontecem. É exatamente isso. Então, essa é a primeira parte, que é poderosa. E que certamente Deus quer que você absorva, pega para você. Com toda a força da tua vida. Aí agora vamos para a segunda parte. Quando eles foram curados, foram embora. Agora teve o único que não era judeu, o que era considerado uma raça menor, aquele que ninguém dava nada por ele, que era o samaritano, esse voltou. Então esse deu um passo de fé maior ainda. Porque enquanto os outros deram um passo de fé para viver um milagre, o outro deu um passo de fé para mudar de vida para sempre. E aqui está um ponto, porque ser um cristão vitorioso não é fácil. E ser um cristão vitorioso é um trabalho de tempo integral. Se você não trabalhar da hora que levanta até a hora que vai deitar, você não será um cristão vitorioso. Você crê em Jesus? Se você crê de verdade, você é salvo. Mas agora tem as obras que podem roubar a sua vida, não só a sua salvação, como as suas vitórias. Então, se eu creio em Jesus, eu creio em Jesus Cristo. Ok, então eu criei, eu sou salvo. Mas agora tem as obras que vão acompanhar e aperfeiçoar a minha vida, para que o mal não roube a minha salvação, que eu conquistei quando eu criei, e as promessas que Deus fez para mim.
Então aí requer o quê? A disciplina. A disciplina não é sua inimiga, ela é sua amiga. A disciplina é uma ferramenta que Deus nos deu para nos levar a ter aquilo que nós queremos. Disciplina, autocontrole, domínio próprio, são fundamentais, nós precisamos. Não tem cristão vitorioso sem disciplina, sem domínio próprio, sem autocontrole. Não existe. Isso é impossível. Nós vivemos numa sociedade sem domínio próprio. Numa sociedade de excessos. Em que a carne é que manda. E nós somos ensinados por Deus a não ceder a esse sistema que a sociedade nos impõe. Então, o que acontece com muitos cristãos? Bom, ele agora deu o passo de fé, viveu essa vitória e vai embora. Mas aqueles que são inteligentes, são espertos, que querem uma vida de vitórias, eles não ficam só nisso. Eles constroem uma casa na rocha. Eles querem mais. Eles querem um relacionamento com Deus. Esse samaritano, ele voltou porque ele queria uma vida completa. Ele não queria só a cura da lepra. Ele queria ser um homem vitorioso. E quando uma pessoa quer ser uma pessoa vitoriosa, ela não fica só em uma coisa. Bom, eu preciso de um emprego. Senhor, me deu emprego, deu emprego, deu emprego, deu emprego. Oh, deu emprego, agora tchau. Senhor, eu preciso de uma cura. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Senhor, pronto, eu estou curado, vou embora. Isso não é viver em vitórias. Essa doença pode voltar, o emprego você pode perder, muitas desgraças podem vir sobre você, mas quando você dá passos de fé, você vive o seu milagre e você entende que agora você tem que construir uma vida em Deus. Jesus perguntou, cadê? Mas eu curei 10, cadê os outros 9? Só você, esse estrangeiro, voltou para dar louvor a Deus? Para adorar a Deus? E somente este ouviu o que os outros não ouviram. Vá, a tua fé te salvou. Então, além de ser curado, ele foi salvo, teve a vida dele mudada. Algumas pessoas não entendem. Ele não constrói um relacionamento profundo com Deus. Ele não entende que ele precisa criar raízes em Deus, se aprofundar em Deus, crescer em Deus, amadurecer em Deus, construir uma vida, um relacionamento com Deus. Ele não entende. E isso não é possível sem disciplina, autocontrole, domínio próprio. Isso é impossível. Tem gente que passa a vida sendo mandado. Ele gosta de ser mandado. Não, eu não gosto de ser mandado. Não, você gosta de ser mandado. Porque quem não gosta de ser mandado faz o que é preciso sem que ninguém tenha que mandá-lo. Tem gente que só faz quando vai fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa mudar nisso. Tem gente que não. Não tem câmeras, não tem aplausos, não tem púlpito, não tem ninguém vendo. Mas ele faz o que é certo. No escuro, na solidão, nas suas 4 paredes, ele é o mesmo, ele faz o que é certo. Mesmo que ele não tenha vontade, não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer. Por quê? Porque Deus está me vendo. Eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer, porque Deus está me vendo. Deus está me vendo. Se Deus está me vendo, então, eu preciso fazer o que é certo, porque Deus está me vendo. Tem gente que ele tem que ouvir o tempo, você precisa mudar nisso, você precisa fazer isso. Ele é o tempo todo ele é mandado, porque a vida dele é indisciplinada, não tem controle, não tem domínio próprio.
ele não faz nada se não for à base de um empurrão, de um ferrão. Sempre cedendo aos excessos. Sempre se envolvendo com coisas que ele não precisa. Disciplina. Disciplina. Todo mundo quer benefício sem sacrifício. Sim, é inerente ao nosso, ao ser humano. Nós queremos as coisas mais fáceis. Mas não é assim que funciona. Na maioria das vezes eu não vou ter vontade de fazer um monte de coisas. E é aí que entra a disciplina. É aí que entra o domínio próprio. É aí que entra o autocontrole. Eu não estou com vontade de fazer. Mas o que é que diz a Bíblia? Você tem que fazer. O que é que diz a Bíblia? Você vai ser abençoado se fizer. O que é que eu tenho sido orientado por Deus? Se eu caminhar nessa direção, eu vou ser abençoado. Tem muitos cristãos que eles até são salvos, como o Lázaro, o mendigo Lázaro. Mas eles não andam em vitória. O mendigo Lázaro foi um derrotado. Ele teve uma vitória em ter crido em Deus, mas ele viveu uma vida miserável e derrotada. Tem cristãos que não são vitoriosos, porque são indisciplinados, não têm controle, não têm domínio próprio. Eles trabalham por atingir um objetivo na vida e não dão continuidade. Naquela direção de vitórias. Porque, Senhor, tem compaixão de nós. Vamos mostrar ao sacerdote. Eu fui. E agora? Agora os outros. Vamos festar. Agora tudo acabou. Vidão. Vamos curado. Vamos fazer o que a gente não podia agora. O outro não. Espera aí. Eu quero construir uma vida nova para mim. Não. Vocês vão, então vocês não vão voltar? Não vou. Eu vou voltar. Porque eu quero construir uma vida. Será que ele também não foi tentado a correr, ver primeiro a família e fazer alguma coisa que ele não fazia há muito tempo, porque estava isolado ali fora da cidade, longe das pessoas? Foi tentado, mas espera aí, não é hora disso agora. Primeiro eu vou voltar até Jesus, vou agradecer a Ele e vou construir uma vida certa. Isso, certamente, se tinha 10, só um tomou essa decisão, será que a cabeça de 9 pendeu para a mesma direção? Você vê que a cabeça da maioria sempre pende para a direção da derrota. Inicialmente, parece que é a parte mais fácil, é mais gostoso, mas sempre leva à derrota. Só um decidiu fazer o que realmente leva à vitória. Só um entendeu o que é viver uma vida de vitórias. Só um tomou a atitude certa. Só um. Você vê que a manifestar a fé, os 10 manifestaram. Mas construir uma vida vitoriosa, só um. Os 10 manifestaram a fé. Para serem curados, para viverem aquele milagre que eles precisavam no momento. Porque todos nós temos em um momento da vida que nós estamos necessitados. Então hoje eu preciso de uma cura, eu preciso de uma porta ser... Nós sempre teremos algo para ser solucionado. Sempre. E aí? E aí, eu vou trabalhar para viver só aquilo, ou eu vou construir uma vida de vitórias, e muitas vezes com um problema que ainda não foi solucionado, mas eu vou continuar crescendo no meu relacionamento com Deus, prosperando, construindo um bom alicerce em Deus, e até que Ele me dê mais dessa vitória, eu vou continuar crescendo nele, com muita disciplina, autocontrole, domínio próprio. Eu não vou desistir, eu não vou recuar na minha vida, e assim por diante. Aqui em Hebreus 10, 35 a 39,
isso, Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, e se recuar, não me agradarei dele, não terei prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ô, gente, ó, aqui, não abram mão da confiança, porque é confiando, é perseverando nessa confiança que vocês serão ricamente recompensados. Vocês devem perseverar. Porque perseverando, vocês fazem a vontade de Deus. E aí, fazendo a vontade de Deus, vocês recebem o que Ele prometeu. E Ele virá. Ele vai te abençoar. E o justo vai viver da fé. Ele não vai viver pelo que ele está vendo. Ele vai viver da fé, pela palavra que foi dada a ele. E se ele recuar, se ele desistir, se ele recuar, se ele desistir, eu não vou me agradar dele. Eu não vou ter prazer nele. E nós não somos dos que recuam, desistem, retrocedem e são destruídos. Não tem uma pessoa que recua, que retrocede, que não é destruída. A primeira destruição é a do espírito, é a da alma, é da salvação. E aí o resto vai sendo destruído. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram, dos que creem e são salvos. Aqui em Jeremias, essa palavra é muito poderosa. No 17, diz assim: ó Senhor, Jeremias 17, 13, ó Senhor, a esperança de Israel. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Você acha que os outros 9, que foram embora, não voltaram mais, eles fizeram o quê? Eles deixaram bem claro que eles só queriam a cura da lepra. Mas a vida é mais do que a cura de uma lepra, do que um emprego, do que a solução de um problema. Eu não quero terminar, eu sempre penso o seguinte, gente. Eu não quero chegar lá se Jesus não voltar ou Ele não me chamar antes, os meus 80, 85 anos, não sei quanto vou viver, mas não sei, desde que seja com qualidade e lucidez. E olhar e pensar, puxa, eu vivi infeliz. Eu creio em Deus, eu até falei do amor dele, mas que vida infeliz. Por que, Cláudia, você viveu infeliz, minha filha? Porque fiz escolhas erradas, fui indisciplinada. Eu tinha tudo para ser controlada, ter o domínio próprio e ser uma cristã vitoriosa, mas eu fui uma cristã derrotada. Ah, bispa, mas você está falando o evangelho, você está com Jesus. Eu estou falando o evangelho, eu estou com Jesus. Eu creio em Jesus, Ele é meu amor, eu preciso dEle. Mas e as minhas escolhas no dia a dia? Será que eu estou escolhendo sempre o que é a vontade dEle para mim ou é a minha vontade? Eu estou pendendo para os excessos ou estou conseguindo me disciplinar? A minha carne manda ou eu tenho autocontrole? As minhas vontades é que prevalecem
Ou eu tenho domínio próprio? Aí você... Por que muitas pessoas, lamentavelmente, eu vi cristãos morrerem? Eu vi, porque eu não sei quantos cultos fúnebres já fiz, quantos casamentos já fiz, quantas crianças apresentei, eu não sei. Muitos, que não sou capaz de lembrar. E quantos cristãos que eu acompanhei e morreram derrotados? Por quê? Porque eram indisciplinados. Deus tirava das dívidas, eles iam lá e faziam mais dívidas. Sempre os excessos, a indisciplina. Deus está dizendo, você não precisa disso. Você quer ir ao shopping, mas você não precisa dessa blusinha. Você nem vai lembrar dela depois. Você não precisa desse sapato, você nem vai lembrar dele depois. Você não precisa disso. Você não precisa. Não faça isso. Mas uma indisciplina, uma falta de controle. Pronto. Entrou no cartão de novo. Aí entrou no cartão. Aí agora, chega no dia de pagar, acumulou com outros compromissos, com outras situações. Aí deixou correr aquele juro, ele cresce, o mês que vem aquela blusinha já vale 2. Quantas pessoas que hoje elas estão aflitas. Por quê? Porque elas são indisciplinadas. Não importa quanto Deus faça por elas, elas sempre vão ceder à indisciplina, à falta de domínio, à falta de controle. Elas não buscam trabalhar para serem cristãos vitoriosos. E esse é um trabalho de tempo integral. Integral. E não é fácil. Porque a carne pede muitas coisas. As vontades gritam. 10 foram curados, só um voltou para construir uma vida sólida. Muitos não têm segurado a confiança, muitos não têm perseverado, muitos têm recuado, e alguns não têm recuado fora da igreja, têm recuado fora da igreja, têm recuado dentro da igreja, porque quando você sai daquilo que Deus vem te orientando, você vai se meter novamente em encrenca. E tem aqueles que abandonam o Senhor mesmo, estão sofrendo vergonha porque eles abandonaram o Senhor mesmo. Tem gente que ele mostrou para Deus já, eu sou infiel, Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser um infiel. Eu sou um infiel. Deus confiou coisas grandes, mas a pessoa mostrou para Deus, eu sou infiel. Então essas pessoas sofrem vergonhas, o nome é escrito na areia, passa vergonha mesmo. Tem gente que não entende isso. Por que eu estou passando vergonha? Porque você abandonou o Senhor, a fonte de água viva. Seu nome foi escrito na areia, e lembre-se bem como é que funciona escrever algo na areia. Você escreve na areia, sopra, o ventinho bate, joga uma aguinha, apagou tudo. Ou seja, a pessoa desaparece, um dia ela estava lá, de repente, cadê a pessoa? Você não sabe mais, só está na vergonha. Vergonha, e mais vergonha. Tem gente que tem vivido na vergonha, porque ele pede a Deus, Senhor, tem compaixão de nós, vamos mostrar seu sacerdote. Ele até manifesta a fé ele tem aquele comportamento de fé para vencer aquele problema. Mas não tem para construir uma vida vitoriosa. E Deus está te chamando para construir uma vida vitoriosa. Amanhã, você olhar, vai ver o quê? Você foi uma pessoa que construiu uma vida de vitórias? Você foi feliz, abençoado, uma vida bem construída? Ou vai olhar e dizer, meu Deus, eu estive com Deus, eu ouvi a palavra, eu criei no Senhor, mas minhas escolhas foram sempre
sem disciplina, sem controle, sem domínio. Sem contar que nessa você pode não só destruir a sua qualidade de vida, mas destruir também roubando a sua salvação. A indisciplina pode roubar a salvação de uma pessoa. Não apenas as suas vitórias materiais ou a sua saúde, ela pode roubar a salvação. Coloque-se em pé, por gentileza, e por um momento a mão no coração, por favor. Diga comigo todas as vezes que fazemos algo que não queremos fazer. Isso requer disciplina e autocontrole. Liga o seu pensamento no céu. E diga para você mesmo: Deus quer que eu discipline os meus desejos, as minhas vontades. A disciplina é minha amiga, ela não é minha inimiga. Eu não quero que alguém tenha que me mandar fazer algo para que eu tenha que fazer. Eu decido fazer o que é certo mesmo sem ter vontade. Mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém está me vendo. Eu quero que você diga comigo: Deus me chamou para ser uma pessoa de excelência. Não, fale comigo: Deus me chamou para ser uma pessoa de excelência. Deus me chamou para ser uma pessoa de excelência. Quando você controla a si mesmo, você está se respeitando. É respeito próprio. Quando você não se controla, você mostra desrespeito para com você. Ouça o que eu vou te dizer: é terrível viver sem controle. É terrível viver sem controle. Eu vou repetir. É terrível viver sem controle. E tem pessoas que vivem sem controle. Elas estão descontroladas e elas vivem sem controle. Controlar a si mesmo é respeito próprio. É terrível viver sem controle. Eu já disse aqui que muitas pessoas ou vai sofrer a dor da disciplina ou do arrependimento amanhã. E muitas pessoas estão hoje vivendo realmente a dor do arrependimento. Meu Deus, por que eu não agi? Por que eu não mudei? Por que, meu Deus? Autodisciplina começa com o controle dos pensamentos. Se você não consegue controlar o que está pensando, você não vai controlar o que vai fazer. Primeiro as coisas surgem como um pensamento. Depois você as coloca em ação. É por isso que nós falamos o tempo todo sobre pensar. Sobre pensar. Pense. Atenta para aquilo que está na tua mente. Se você não controla a tua mente, não pode controlar a tua vida. Algumas pessoas agem de forma estúpida. 10 pediram cura, 10 viveram um milagre. Só um realmente trabalhou para construir uma vida vitoriosa. Por quê? Não pensou. E se você não controla a sua mente, não controla o que você vai fazer. Em nome de Jesus. Ore ao Espírito Santo para que Ele te ajude. Ó Senhor, talvez você hoje está entendendo que, como os 10,
Talvez você não esteja. Você esteja entre os 9 e não igual ao samaritano único que decidiu ser um homem vitorioso e não apenas um que foi curado da lepra. Eu quero uma vida vitoriosa. Não apenas, eu poderia ter parado a minha vida na cura do braço do Murilo, na cura da epilepsia. Aliás, na cura da epilepsia, porque depois é que veio o problema do braço. Mas a verdade é que o Senhor, antes de curar a epilepsia, Ele foi trabalhar a minha vida. E aí Ele me deu aquela vitória. E eu fui fazendo escolhas vitoriosas. Eu me alegro sempre que eu olho e vejo. Obrigada. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é por Ele ter me ajudado a fazer as escolhas certas. Mas Ele está ajudando a todos nós, e nós somos cooperadores com Ele. Eu poderia não ter cooperado. Você pode estar cooperando ou pode não estar cooperando. O samaritano cooperou. Os outros buscaram o Senhor por um milagre, até manifestaram a fé, mas esqueceram que precisavam construir uma vida, até porque quem estava morando naquela condição precisava realmente de muito mais do que a cura da lepra. Precisava agora de ajuda de Deus para construir uma vida. E ele buscou um relacionamento com Deus. Ele mostrou que não era só, o mais importante não era a cura da lepra, era ele construir uma vida com o Senhor. E certamente ele teve que pensar de forma disciplinada, buscar o autocontrole, o domínio, porque como os outros foram tentados e cederam, ele também foi. Como os 9 pensaram da mesma maneira, ele também certamente foi tentado a pensar da mesma maneira. E é aí que entra a sua inteligência e a tua vontade de ser um vitorioso em Deus. O que você vai fazer? As suas escolhas serão escolhas disciplinadas, com autocontrole, com domínio, para construir uma vida bem construída, para ser um cristão vitorioso, ou só para algumas coisas? Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor, para que esta mensagem possa realmente transformar corações e causar um impacto, um grande entendimento, uma abertura profunda no entendimento. Eu peço, meu Deus, que nada tenha roubado a capacidade dessa pessoa absorver a palavra nesta reunião, que ela não tenha cedido a nada, mas que ela esteja bem focada e sendo alimentada e abençoada neste momento pela tua mensagem. Eu oro, Espírito Santo, para que todos sejam fortalecidos na fé, no Espírito, para que todos realmente tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, para que todos tenham um espírito perseverante, entregue, comprometido, para que todos decidam, ao construir uma vida sólida no Senhor, estarão decidindo por serem vitoriosos, cristãos vitoriosos. Jesus, meu amado Pai, todos os dias o Senhor me leva a levar a tua palavra, todos os dias literalmente, e o desejo da minha alma é impactar pessoas, para que elas sejam movidas com temor e tenham um desejo de se relacionarem com o Senhor, não com a emoção, não com a religião, não com o mundo, mas com o Senhor, através desse entendimento e de boas escolhas, Pai.
liberta. Liberta aquele que ainda é imaturo, inconstante, volúvel, indisciplinado. Liberta aquele que ainda é carnal, cheio de vontades. Liberta. Liberta, Senhor. Liberta os que têm uma mente bloqueada, escravizada pelo mal, ou pela religiosidade, ou pelo emocionalismo, ou, Senhor, por tantas coisas. Liberta. Faça uma grande obra aqui hoje, Espírito Santo. Senhor amado e querido, abençoa o teu povo com paz, com visão, com um crescimento profundo da tua palavra, Jesus. Que todos possam ir além, não apenas dar o passo para viver um milagre, mas para viver uma vida de milagres. Não apenas dar um passo para ter isso ou aquilo, mas para construir uma vida vitoriosa. Que essa pessoa decida: eu serei o vitorioso, e nada, nem minhas vontades, nem eu mesmo roubarei isso de mim. Vamos, diga isso. Diga: Deus quer ouvir. Nem eu mesmo roubarei isso de mim. Porque às vezes nós é que estamos roubando as nossas, permitindo que o mal roube as nossas vitórias. Não. Diga: eu não serei assim. Eu serei um cristão vitorioso todos os dias da minha vida. Ó Espírito Santo, eu oro. Eu oro ao Senhor por esta grande obra. E que eu tenha, através do Senhor Espírito Santo, atingido o resultado, o objetivo com esta mensagem. E que nós possamos colher frutos maravilhosos desta reunião, deste dia. Eu te amo e sou grata ao Senhor pelo privilégio de levar o teu nome e de ensinar o teu povo no caminho da verdade e da vitória, da salvação. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.